A Copa do Mundo de 2026 foi uma das edições em que as seleções árabes deixaram a maior marca da história. Vimos partidas que fizeram o mundo inteiro falar, equipes que enfrentaram as maiores potências do futebol sem nenhum medo e conquistaram resultados e feitos que ficarão para sempre na memória de todos os torcedores árabes. Mas, entre todos esses jogos, fica uma pergunta importante. Qual foi a melhor partida de uma seleção árabe na Copa do Mundo de 2026? Neste vídeo, vamos relembrar os 5 melhores jogos das seleções árabes no Mundial de 2026, em ordem de classificação. Vamos começar pelo 5º lugar, e a cada posição, a emoção só aumenta, até chegarmos ao jogo que, na minha opinião, foi o melhor e mais emocionante de todo o torneio. Então, vamos começar e descobrir quem ficou com a 5ª colocação. Em 5º lugar, temos uma das maiores surpresas da fase de grupos, Catar versus Suíça. Antes da partida, todos os prognósticos apontavam para uma vitória da Suíça, e de fato, os suíços começaram dominando completamente o jogo. O goleiro Mahmoud Abunada foi o grande destaque dos primeiros 15 minutos, fazendo várias defesas espetaculares e evitando gols praticamente certos. Depois de muita pressão, a Suíça conseguiu um pênalti aos 17 minutos, convertido por Breel Embolo, que abriu o placar. O primeiro tempo terminou com o Catar perdendo por 1-0. Na segunda etapa, a Suíça continuou dominando e desperdiçou uma chance atrás da outra, chegando a finalizar 26 vezes. Mas a seleção catariana se recusou a desistir. Já nos acréscimos, Roman Ahmed cruzou uma bola perigosa para a área. O defensor suíço Miro Muheim tentou afastar, mas acabou mandando contra o próprio gol aos 90 mais 4 minutos. O jogo terminou empatado em 1-1, provocando uma explosão de alegria entre os torcedores do Catar. Esse resultado valeu muito mais do que um simples ponto. Foi o primeiro ponto conquistado pelo Catar em toda a sua história nas Copas do Mundo. Por isso, Catar versus Suíça merece a 5ª posição da nossa lista. Em 4º lugar, Egito versus Bélgica. Antes do torneio, ninguém imaginava que o Egito conseguiria segurar uma seleção recheada de estrelas como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Jeremy Doku. Mas, desde o primeiro minuto, os egípcios jogaram com muita confiança. A equipe esteve muito bem organizada defensivamente e apostou nos contra-ataques, que levaram perigo à defesa belga em diversas ocasiões. Aos 19 minutos, chegou o momento que todos os egípcios esperavam. Mohamed Salah recebeu a bola e fez um passe brilhante para Eman Ashur, que finalizou de primeira para vencer Courtois e marcar um gol histórico. A primeira vez que o Egito saiu na frente em uma partida de Copa do Mundo. Depois do gol, a Bélgica aumentou a pressão com todas as suas estrelas, mas Mostafa Chobier viveu uma atuação memorável, enquanto a defesa egípcia resistia bravamente aos ataques belgas. A partida mudou quando o técnico belga colocou Romelu Lukaku em campo. Menos de 1 minuto após entrar, um cruzamento encontrou Lukaku na área e Mohamed Hani acabou desviando a bola contra o próprio gol. Aos 66 minutos, a Bélgica empatava a partida. Mesmo com toda a pressão belga nos minutos finais, o Egito resistiu até o apito final e conquistou um ponto precioso diante de uma das seleções mais fortes do torneio. Esse jogo foi a primeira mensagem enviada ao mundo. A seleção egípcia não estava na Copa apenas para participar, mas para competir de igual para igual com as maiores potências do futebol. É por isso que Egito versus Bélgica merece a 4ª posição da nossa lista. Em 3º lugar, Arábia Saudita versus Uruguai. Antes do início da partida, todo mundo esperava que o Uruguai, com um elenco repleto de estrelas como Federico Valverde e Darwin Núñez, venceria com facilidade. Mas a seleção da Arábia Saudita tinha outros planos. Desde o primeiro minuto, Mohamed Al-Owais mostrou que seria o grande nome da noite. O goleiro fez várias defesas espetaculares, incluindo uma cabeçada perigosa e um chute fortíssimo que quase abriu o placar logo no começo do jogo. Mesmo sob pressão constante, a Arábia Saudita manteve a calma, e aos 41 minutos, o estádio veio abaixo. Em uma cobrança de escanteio, Abdulillah Al-Amri subiu mais alto que todo mundo e mandou a bola para o fundo das redes, colocando os Falcões Verdes em vantagem e deixando a torcida uruguaia completamente surpresa. O primeiro tempo terminou com a Arábia Saudita vencendo por 1-0, em uma das maiores zebras de toda a Copa. Na segunda etapa, o Uruguai pressionou com tudo. Al-Owais continuou brilhando, mas, aos 80 minutos, Maxi Araújo finalmente conseguiu marcar o gol de empate após uma sequência de ataques, deixando os minutos finais eletrizantes. Apesar das tentativas de Valverde e companhia para buscar a virada, a Arábia Saudita se defendeu com muita coragem e garantiu o empate até o apito final. Esse empate valeu muito mais do que um simples ponto. Foi uma prova de que a Arábia Saudita ainda é capaz de enfrentar de igual para igual os gigantes da América do Sul e reviver o espírito que encantou o mundo na Copa de 2022, quando venceu a Argentina. Por isso, Arábia Saudita versus Uruguai merece com todos os méritos o 3º lugar da nossa lista. Em 2º lugar, um dos maiores jogos da fase de grupos, Marrocos versus Brasil. Antes da partida, todos esperavam um espetáculo da seleção brasileira, mas aconteceu
exatamente o contrário. Marrocos entrou em campo sem qualquer medo. Desde o primeiro minuto, pressionou o Brasil, criou boas oportunidades e mostrou uma organização tática impecável, enquanto os brasileiros tinham dificuldades para encontrar espaços. Aos 21 minutos, veio a grande surpresa. Brahim Dias fez um passe em profundidade perfeito, quebrando toda a defesa brasileira. Ismael Saibari aproveitou da melhor maneira possível e encobriu Alisson com muita categoria, marcando um golaço e colocando Marrocos na frente diante da incredulidade da torcida brasileira. O Brasil respondeu rapidamente. Aos 32 minutos, Vinícius Júnior recebeu a bola pela esquerda, puxou para o meio e soltou uma finalização espetacular, sem qualquer chance para Yassine Bounou, deixando tudo igual em 1-1 antes do intervalo. No segundo tempo, a partida ficou completamente aberta. Bounou fez uma defesa espetacular em uma finalização de Rafinha e do outro lado, Alisson salvou o Brasil ao defender um chute perigoso de Nil El Ainaoui. Embora o jogo tenha terminado empatado, Marrocos saiu de campo como a equipe que conquistou o respeito do mundo inteiro. Os Leões do Atlas enfrentaram de igual para igual a seleção 5 vezes campeã do mundo e fizeram uma das melhores atuações de sua história em Copas do Mundo. É por isso que Marrocos versus Brasil merece, com toda a justiça, o segundo lugar da nossa lista. E finalmente, o primeiro lugar, sem qualquer discussão. Egito versus Argentina. O jogo que chamou a atenção do mundo inteiro. Uma partida entre os faraós e os atuais campeões do mundo, que teve de tudo o que um torcedor pode esperar de um grande jogo de futebol. Gols, emoção, defesas históricas e decisões da arbitragem que continuam sendo motivo de debate até hoje. O começo foi totalmente dominado pelo Egito. Aos 15 minutos, Marwan Atia cobrou um cruzamento perfeito. Yasser Ibrahim subiu mais alto que a defesa argentina e cabeceou para o fundo das redes de Emiliano Martinez, colocando o Egito na frente e deixando a torcida argentina em choque. A Argentina tentou reagir rapidamente e apenas 6 minutos depois ganhou um pênalti com Lionel Messi após uma falta cometida por Haitham Hassan. Mas Mostafa Chobier entrou para a história da competição. O goleiro defendeu a cobrança de forma brilhante, manteve a vantagem egípcia e tornou-se o primeiro goleiro do torneio a defender 2 pênaltis, incendiando as arquibancadas. No início do segundo tempo, todos acreditavam que o Egito tinha liquidado a partida. Mostafa Zico marcou o segundo gol, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e anulou o lance por causa de uma falta no início da jogada, provocando muitos protestos dos jogadores e da comissão técnica egípcia. Mas Zico não queria sair de campo sem deixar sua marca. Aos 67 minutos, Haitham Hassan puxou um contra-ataque espetacular e serviu Zico, que desta vez marcou um gol totalmente válido. O Egito abriu 2-0 contra os campeões do mundo, e todos começaram a acreditar que uma das maiores zebras da história da Copa estava prestes a acontecer. Mas então, começou a reação argentina. Aos 79 minutos, Cristian Romero diminuiu o placar. 4 minutos depois, Messi se recuperou do pênalti desperdiçado e marcou o gol de empate, transformando o jogo em uma das partidas mais insanas de toda a cima da Copa. E nos acréscimos, veio a grande polêmica. Os jogadores egípcios pediram um pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Logo na sequência, a bola chegou até Enzo Fernandes, que marcou o gol da vitória aos 90 mais 2 minutos. A Argentina venceu por 3-2, em meio à revolta dos egípcios com as decisões da arbitragem, principalmente pelo gol anulado e pelo pênalti não marcado. A polêmica continuou por vários dias e gerou fortes críticas à forma como o VAR foi utilizado durante o torneio. Para muitos, foi uma verdadeira vergonha. Mesmo com a derrota, o Egito saiu de cabeça erguida. Os faraós fizeram uma atuação heróica diante dos campeões do mundo, marcaram cedo, viram Mostafa Chobier defender um pênalti de Messi em um momento histórico, tiveram um gol anulado que gerou enorme discussão e protagonizaram um jogo com uma virada emocionante nos minutos finais. Por tudo isso, Egito versus Argentina merece, sem dúvida, o primeiro lugar entre os melhores jogos das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026. E essa foi a nossa lista dos 5 melhores jogos das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026. 5 partidas que provaram que as seleções árabes já não vão ao Mundial apenas para participar. Hoje, elas são capazes de competir de igual para igual, surpreender e fazer até as maiores potências do futebol sofrerem dentro de campo. Vimos vitórias históricas, empates com gosto de vitória e partidas que estiveram a poucos minutos de se transformar em verdadeiros milagres do futebol. Independentemente da ordem do ranking, uma coisa é certa: a Copa do Mundo de 2026 foi uma das maiores edições da história do futebol árabe. Agora queremos saber a opinião de vocês. Qual partida, na sua opinião, merece o primeiro lugar? E existe algum jogo que deveria estar nesta lista? Deixem a resposta nos comentários. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.